A lição de hoje fala sobre libertando de maldições. Você sabia que a Bíblia fala lá no capítulo 20, versículo 5, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes da maldade? Porque ali no Decálogo nós encontramos que quando nós tornamos Deus visível, palpável, nós tornamos dele uma coisa, isso se chama idolatria. E a idolatria é uma prática que traz maldições hereditárias. A palavra de Deus diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Tanto Êxodo, capítulo 20, como Deuteronômio, capítulo 5, que fala sobre o decálogo, traz essa característica de maldições hereditárias por causa da idolatria. Então, meus amados, vamos fugir da idolatria, vamos nos libertar desta prática maldita, e nós temos que pedir perdão a Deus, porque os nossos avós foram idólatras, porque nossos pais foram idólatras, porque nós fomos idólatras, e agora nós não queremos mais idolatria na nossa vida por causa das maldições hereditárias. Nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não vemos o vento, mas sentimos o vento. Nós não pegamos no vento, mas sentimos o vento. Assim é Deus. Deus é espírito e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele movimenta as folhas, movimenta os galhos das palmeiras. Então é assim que nós devemos adorar, nós não devemos materializar o nosso Deus. Então a nossa luta, meus amados, para nos livrar de maldições hereditárias, é que você precisa saber que há pragas ou influências em sua linhagem pelo que você observa na sua família. Você só precisa lidar com aquilo que o Espírito Santo mostra para lidar. Você liberto de todo o cativeiro, não importa o nome ou de onde veio. A palavra de Deus então diz que nós precisamos. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Então é isso que nós precisamos. Realmente nós temos que botar diante de nós uma boa notícia. Uma boa notícia é que Jesus nos livra da escravidão. A boa notícia é que se houver algo escondido na nossa família, na nossa geração, o Espírito de Deus vai nos revelar e nós vamos ter condições de nos livrar daquilo que nos mantém preso, daquilo que nos mantém escravizado. Jesus te livra da escravidão. Pode ser até um comportamento aprendido que é ímpio. Então, atinja o alvo com precisão. As profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor teu Deus alumiará as minhas trevas. Então, meus amados, nós precisamos mais do que nunca reconhecer que nós temos lutas para travar, para nos livrar das maldições hereditárias. E maldições hereditárias, o inimigo conhece os padrões que têm existido em nossa família. Satanás usa o pecado e a iniquidade para causar padrões ímpios. Não permita que eles entrem em sua família. A chave é o arrependimento do seu pecado. Quebre as maldições e os padrões ímpios que você vê na sua linhagem, em nome de Jesus. Arrependa-se dos pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. O divórcio é uma maldição. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter realmente um genuíno arrependimento. Se não nos arrependermos e andarmos nos estatutos de Deus, seremos escravos. Isaías 65:15 diz: e deixareis vosso nome aos meus
eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. O apóstolo Paulo se refere novamente a essa escritura em Romanos 10, 14, 21, quando fala de andar nos caminhos de Deus. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós precisamos manifestar o poder e a graça de Deus para nos livrar de toda ou qualquer presença do inimigo. A vergonha nos mantém presos. Tentamos esconder atrás de falsas coberturas. Tememos que o nosso cônjuge conheça o nosso pecado e nossos fracassos, será ferido. Nós ficamos feridos no momento da infração, porque somos uma carne. Especialmente se tiver havido pecado sexual, a palavra nos dá a resposta para todos os itens acima. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Então é isso que nós precisamos. Nós temos uma oração maravilhosa, que é a oração que Jesus nos ensinou, e nós temos que reconhecer que nessa oração é o reinado de Deus que deve estabelecer na nossa vida. Nós devemos nos curvar diante da santidade de Deus, buscar pureza, buscar santidade. Nós devemos reconhecer o seu reino que deve ser estabelecido na nossa vida. Nós devemos responder pelo seu propósito, devemos cumprir e viver na sua soberania. Nós temos que aceitar a sua provisão, porque ele não deixa que o pão nosso de cada dia nos falte. Nós devemos aceitar um genuíno e profundo arrependimento e reconhecer a necessidade de perdoar o nosso próximo. Nós precisamos mais do que nunca ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos dê uma retumbante, maravilhosa, gloriosa vitória em Cristo Jesus. Então, meus amados, só Jesus Cristo nos é suficiente, porque com ele vem o Pai, com ele vem o Consolador, o Espírito Santo. Não permita ter falsas coberturas, como seu emprego, seu trabalho, sua religião, confiança em si mesmo, no seu taco, e não em Deus ou na sua própria família. Não permita que nada interponha entre você e seu relacionamento com o Criador. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Então, meus amados, vamos nos apropriar dessa grande e maravilhosa vitória. Eu gosto daquele versículo que está em Romanos 8:32. A palavra de Deus diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, todas as coisas significa que Deus nos garante uma gloriosa, maravilhosa vitória na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar. Pastor Jones Bidarte Lopes, aqui de Boca Raton, na Flórida, do coração de Deus para o seu coração. Deus está dizendo para você que você será vitorioso, juntamente com a sua esposa, que tornam-se uma só carne, e vão vestir aquela armadura que Deus nos deu ali em Efésios capítulo 6, e vamos combater o nosso inimigo, o nosso adversário, e nós teremos a presença de Jesus Cristo, dos seus anjos, nos dando uma grande, maravilhosa vitória. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração e que nós possamos nos apropriar dessa vitória maravilhosa, gloriosa, do senhorio de Cristo na nossa vida, na supervisão do Espírito Santo de Deus, alicerçado na palavra eterna e imutável de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deus nos abençoe.